relação ao comércio, à indústria, era em relação a tudo. E pôs-se, quando o tempo ia evoluindo, quando estava mais próximo da inauguração da Praça de Touros, pôs-se a necessidade de saber como é que ia ser o cartaz, como é que iam os touros, os forcados, a banda. Pôs-se o problema da banda. Ainda ninguém se tinha lembrado da banda de Santarém. Mas é claro que ninguém pensava que fosse outra que não a banda de Santarém. Nem a própria. A própria banda de Santarém, que ao tempo, naturalmente, era uma das bandas mais prestigiadas do nosso país, saudosa memória, também não admitiria que não fosse ela estar presente na inauguração da Praça de Touros. Mas Sustino Graça foi mais longe. Para além de ter escrito um artigo em que exaltou os méritos artísticos da própria banda de Santarém, acabou por fazer uma nota diferente. É que a corrida inaugural da Feira do Ribatejo era uma corrida antiga portuguesa. A segunda corrida da Feira do Ribatejo desse ano, 1964, seria uma corrida à espanhola. Então, o desafio que o Sr. Sustino Graça fez ao maestro da banda dos Bombeiros de Santarém é que o repertório a tocar na corrida de inauguração fosse todo português. Uma nota, naturalmente, que vale o que vale, mas não deixa de significar a sensibilidade que o Sustino Graça tinha por uma coisa que para outros poderia ser de ínfima importância, mas que para ele tinha, de facto, muito significado, e assim aconteceu. A banda dos Bombeiros tocou o repertório nacional. Aqui já não vou ler, porque eram as referências aos dias de trabalho e aos transportes. Refiro de novo a colaboração de Sustino Graça com este jornal que vem de Ribatejo, como com muitos outros. Efetivamente, o Sustino Graça escreveu para muitos jornais. O nosso grande amigo Bertino Coelho Martins, enquanto responsável pela Biblioteca Municipal de Santarém, fez um levantamento dos principais artigos escritos pelo Sr. Sustino Graça e também sobre ele, escritos por ele e sobre ele, são de facto umas centenas. E dentro das suas causas, Sustino Graça defendia com o mesmo afã os forcados amadores de Santarém. Durante várias vezes fez uma série de artigos que documentavam aspectos da história do grupo Forcados Amadores de Santarém, relacionados com a primeira digressão dos grupos infantil e académico da França. Foi também por subvenção pública. Sustino Graça alimentou também durante largas semanas essa campanha em que arranjava sempre um motivo de interesse, como por exemplo por o testemunho de uma criança, componente do grupo, a dizer: o meu pai não quer que eu vá, mas a minha mãe deixa, eu vou à França. E a partir daí fazia-se uma história para mexer com todo este imaginário escalabitano que viabilizou a ida do grupo à França nesse ano. Mas como tantas vezes temos dito, Sustino Graça, contra muitas daquelas referências que se lhes faziam, era um homem com visão de futuro, era um vanguardista, era um homem que é à frente do seu tempo. E quando se critica, digamos, que este aspecto retrógrado que eventualmente pudesse ter Sustino Graça, eu estaria a dar 2 ou 3 exemplos. A questão da própria deslocação da praça da feira, que se realizava no campo fora de vila, foi para fora da cidade, para o campo de Chão das Padeiras. Criticavam, só falta levar a feira para o Val de Santarém. E o Sustino Graça dizia que para onde for a feira vai a cidade. E aí está. Mais tarde veio dizer, quando o espaço da feira já se tornar visível, que não receiem se um dia a feira tiver que sair daqui, porque tal como aconteceu antes, a cidade irá atrás da feira. Mas outro exemplo foi a própria mudança da Praça de Touros. É evidente que a Praça de Touros das ruínas do convento de São Domingos estiveram ali cerca de 100 anos. Tinham um valor tradicional, tinham até um valor patrimonial, porque eram as ruínas de um convento. Mas Sustino Graça não hesitou em partir para um novo espaço, fazer uma construção de raiz moderna, que não tinha nada a ver com a anterior. E teve efetivamente essa visão, quando foi depois, em 23 de setembro de 1972, a inauguração da iluminação elétrica e da sonorização. Foi mais um avanço.
e confidenciou-me a mim, e o João Petrinho assistiu também muitas vezes a conversas dessas, porque ele, enfim, falava muito connosco, que não descansava enquanto não fizesse a cobertura da praça. E eu estou certo que se Deus lhe tivesse concedido mais alguns anos de vida, a praça teria sido coberta. Não foi em seu tempo, infelizmente. Mas só para dizer isso, eu dou-vos conta de um documento que é praticamente inédito, porque eu tenho uma cópia que foi salva por milagre em 1975, de um documento cujo original foi enviado para a Câmara Municipal em fevereiro de 1970, e era então exposição sobre o momentoso problema do campo de feiras de Santarém. Já nessa altura, a feira estava com falta de espaço. A feira tinha crescido muito e Faustino dizia assim: nos últimos anos, a feira já não coube dentro dos limites do recinto que constitui propriedade municipal. Para a exposição de algumas máquinas agrícolas e para a realização dos concursos de pecuária, tornou-se necessário alugar terrenos particulares situados na zona circundante da feira. Simultaneamente, verificou-se a total impossibilidade de satisfazer os pedidos de ampliação da área de vários antigos expositores e tornou-se necessário estreitar alguns arruamentos para viabilizar a construção de novos pavilhões, cuja presença na feira foi considerada de excepcional interesse. Portanto, a feira tinha crescido, não cabia, era preciso mais espaço. Mas, enquanto todas as previsões são de engrandecimento da feira, ao mesmo tempo que as necessidades de muito maior espaço se revelam como imprescindíveis para dar satisfação ao mínimo crescimento e realização deste útil empreendimento, verifica-se que as possibilidades de utilização do espaço estão cada vez mais comprometidas, mesmo que se pretenda continuar o critério de alugar os terrenos particulares vizinhos. Portanto, já aqui se alimentava a expectativa de que eventualmente se poderia ter que mudar de espaço ou alterar aquele espaço para a feira, no seu ímpeto de desenvolvimento, poder crescer. E Faustino Graça, nesta exaustiva descrição, refere efetivamente esta necessidade. Mas depois tem esta forma elegante de pôr os problemas. A nossa mensagem não é de censura à Câmara Municipal de Santarém por esta não dispor de dinheiro para comprar o terreno necessário para a expansão da feira. Tampouco é de quesília em relação aos que lutam por todos os meios pela urbanização dos seus terrenos, que a própria feira valorizou de uma forma vertiginosa. A nossa mensagem pretende ser um grito de alarme, um pertinente pedido de auxílio dirigido a todos. Pretende, principalmente, ser um apelo à compreensão, à moderação das ambições de alguns e ao esforço conjugado das pessoas e das entidades que acreditam no esforço, que acreditam nas vantagens da Feira Nacional de Agricultura. E Faustino Graça junta depois toda esta exposição, que é extensa e que eu, naturalmente, não tenho possibilidade de aqui ler, mas com todos os exemplos, com todos os mapas do próprio desenvolvimento da feira, do campo, que se estendia para onde é o campo hoje municipal, o campo da União de Santarém, para onde é a Praceta Padre João Rodrigues Ribeiro, não conseguem ver certamente, mas todo este espaço seria do campo da feira. Tinha idealizado um conjunto de pavilhões polivalentes que se estenderiam paralelamente à Estrada Nacional, aquilo que é hoje a estrada de acesso ao campo de São das Pardeiras e a Estrada Nacional. Era uma série de pavilhões ligados entre si que criavam uma área de exposição fabulosa, para além de que permitiria efetivamente criar o que era também um sonho de Faustino Graça, um parque modular, um mercado modular de gados. Os que são da minha idade ainda se lembram da realização dos mercados de gados no campo de Fantacabra, com o cheiro, com as moscas, com o incómodo, com tudo isso. E o que o Faustino Graça se propunha fazer era a construção de um novo mercado de gados que foi visitar expressamente a Zafra para poder adequar aqui assim esta necessidade. E, portanto, era este espírito que Faustino Graça tinha de valorização, de engrandecimento, de progresso, de desenvolvimento.
Celestino Graça tinha a noção de que aquele espaço da feira não podia ser utilizado apenas 15 dias por ano. Essa era uma crítica que se lhe fazia. E, de resto, o Celestino Graça tinha encontrado soluções para isso. No ano de 1973, organizou a FATSA 73, Feira Agrícola Técnica de Santarém. Era uma feira que era vocacionada para os agricultores mais pequenos, tinha um mercado de máquinas agrícolas em segunda mão, para poder, efetivamente, responder às necessidades e aos anseios dos mais pequenos agricultores. Fez a inscrição da Feira Nacional de Agricultura na Eurasco, que era uma federação de feiras de agricultura europeia. Tinha toda esta visão, efetivamente, que muito engrandeceria Santarém. E, portanto, era esta nota, esta dimensão que eu hoje vos queria aqui transmitir, diferente daquela que, de facto, foi produzida na sessão solene do dia 9 de janeiro, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém, aí, de uma forma mais multifacetada e abrangente, mas valorizar, efetivamente, este espírito empreendedor de Celestino Graça, esta preocupação com o desenvolvimento de Santarém no Ribatejo, este afã e esta disponibilidade pessoal que punha em tudo aquilo em que acreditava e se envolvia. E, porque estamos na sede do jornal, dar conta de como Celestino Graça soube contar com o apoio, conquistar o apoio da comunicação social. Com todos os jornais da região. Ia-se a Lisboa fazer a apresentação da feira diretamente às sedes dos principais jornais de expansão nacional. Agora mandam-se cartas, mandam-se meios. A equipa, a comissão da feira, ia visitar a direção do jornal, levar o programa, levar a apresentação sobre a feira. Convidavam-se a visitar a feira com todo o interesse. Mas, perdoe-se uma expressão, para aliviar a carga, e voltando ao princípio, dar aqui conta de um episódio muito simples que evidencia a facilidade com que Celestino Graça tinha de intervir em tudo aquilo que era espetáculo da feira. Foi dito na sessão solene que Celestino Graça era a alma da feira. E, de facto, quem visitou a feira em 1975 notou um grande vazio, porque não havia a voz de Celestino Graça. Era impossível até aí ir à feira e não ouvir Celestino Graça. Fosse nas corridas de campinos, fosse nas largadas de touros, fosse nos espetáculos de folclore, fosse na passagem de Diabo Mamão, fosse no dia da máquina, fosse no que fosse, Celestino Graça estava sempre presente na feira, com a sua presença e com a sua voz. E nas primeiras feiras, onde, nós que se recordam, onde foi construído um restaurante castiço, estava o restaurante da Abides, do Sr. Diamantino Veloso. E nas proximidades do restaurante havia uma praceta. A Praça de Touros ainda estava no Convento de São Domingos e, portanto, ali, no pleno campo da feira, havia uma praceta onde se faziam umas garraiadas, onde se faziam umas picarias. E o Celestino Graça lá estava a animar as picarias. E um belo dia, ou uma bela noite, melhor dizendo, porque o caso deu-se já depois de sol posto, entrou na arena um toureiro já com os copitos bem medidos. Talvez isso lhe desse mais ímpeto, mais valentia, mas retirava-lhe alguma destreza. E o Celestino Graça, como ele sabia melhor do que ninguém, logo tirou partido desse momento. E agarrado ao microfone dizia: "Minhas senhoras e meus senhores, Santarém, capital do Ribatejo, vive um momento extraordinário. Como sabem, em Espanha há uma dupla de toureiros extraordinária, Júlio Aparício e El Litri, pois Santarém, na capital do Ribatejo, não se fica atrás e tem o privilégio, tem a honra de apresentar não El Litri, mas El Litri e meio." É claro, aquela gente ficou logo toda El Litri e meio. Só para percebermos como Celestino Graça, de facto, tinha esta capacidade de mexer com as coisas, com as pessoas, e do nada fazia tudo. Portanto, Celestino Graça é um homem que transmitiu valores, um homem que fez uma obra, enfim, incalculável. É verdadeiramente inestimável, porque a obra de Celestino Graça não é toda ela material. Muita faz parte do imaginário, muita faz parte dos valores simbólicos. E essa, naturalmente, só é aferível por quem conhece o trajeto da sua vida, quem conhece o percurso da sua história pessoal. E, portanto,
não é fácil de pôr os mesmos pratos da balança aquilo que é obra construída e que hoje está destruída, porque ainda se estivesse construída, devia-se olhar e ver, mas como o campo de Infanta Câmara hoje não tem praticamente nada daquilo que foi a obra de Celestino Graça, mas a obra imaterial que Celestino Graça legou é de facto um bem extraordinário e que essa perdurará por todo o sempre. Porque essa tocou naqueles que viveram com ele. O seu exemplo e a sua dedicação falam tanto quanto a sua obra. Porque é fácil nós pegarmos nos jornais do tempo e avaliarmos do que foi o crescer uma feira do Ribatejo do nada. Da feira do Paucaiado à cidade dentro de outra cidade. Àquilo que era a referência de Santarém num tempo antes e no tempo depois de Celestino Graça. A ação de Celestino Graça no folclore. O Sr. Augusto Souto Barreiros escreveu um dia, falando de Celestino Graça, que no folclore do Ribatejo há um tempo antes de Celestino Graça e o tempo de Celestino Graça. Porque, de facto, o folclore antes era uma coisa despicienta, não tinha representação, fazia alguma animação. Com Celestino Graça, criteriosamente, ganhou força de representatividade, ganhou técnica, ganhou fundamentação folclórica e etnográfica e ganhou expressão ao nível da sua notoriedade no país e no estrangeiro. Portanto, são valores que ficam, são valores que marcam e que necessariamente nós vamos ter que sublinhar ao longo deste período que nos conduzirá até ao dia 24 de outubro de 2014, em que iremos, nessa altura, no encerramento destas comemorações, tentar publicar um livro com repositórios das diferentes intervenções produzidas sobre o Celestino Graça durante este período. Eu quero pedir-vos desculpa por ter alongado a sobremesa. Eu sei que depois do bom almoço, que certamente todos terão usufruído, o pior que vos poderia acontecer era uma sobremesa tão insípida, tão mal cozinhada, ainda por cima uma dose tão grande, mas, de facto, não seria possível reduzir muito nesta referência à Celestino Graça, sob pena de, pela omissão, se apoucar algo que não pode ser apoutado, mas que, bem ao invés, tem de ser muito extrapolado e evidenciado. Bem-ajam a todos pela vossa atenção. Muito obrigado. Continuarmos esta tarde juntos. Eu não sei se na sala haveria alguém que quisesse testemunhar o que para ela assim, foi Celestino Graça. Obviamente que haveríamos aqui um período de alguma participação do público, necessariamente breve, porque já estamos com uma hora de sessão e temos uma, diria, deliciosa terceira parte, que é aqui um pequeno café e uns bolinhos que tivemos a oportunidade para que não saíssem daqui com a barriga vazia, depois do tal almoço que já estava a reunir há pouco. E então, se alguém quiser participar com o seu testemunho, com o seu comentário, se algum de vós privou, não falando com o João Moreira, terá a oportunidade de falar. Estava distraído, meio distraído. Mas pronto, se não houver ninguém, se não houver inscrições, eu rematava já, acabando como comecei, para já pedindo desculpa às pessoas, e não são assim tão poucas como isso, que tiveram de ficar de pé. Ainda bem, entre aspas, que assim aconteceu, porque é sinal que realmente Celestino Graça mexeu com as pessoas. Nós pensávamos que os lugares, aliás, estamos habituados a que 80 cadeiras cheguem, mas graças a Deus, desta vez, 80 cadeiras não chegaram. E é muito bom sinal, é sinal que Santarém ainda gosta de ouvir falar da sua passado e da sua memória, e temos pessoas na rua a espreitar cá para dentro, com muita pena minha. É uma grande mágoa, mas o espaço é este. Quisemos que fosse aqui, pelas razões que eu enumerei ao princípio, e resta-me agradecer-vos outra vez a presença e marcar nova presença para o dia 22 de fevereiro. Eu não sei se há quem queira falar, eu pedia que quem quisesse falar também tivesse a oportunidade para fazer. É a senhora que quer falar. Não,
Então vamos ouvir. Já agora gostava que se apresentasse. O Sr. João Moreira fará o favor. Está aqui o microfone. Isto é o que você também tem. Está aqui. João Moreira, está aqui. Mas eu não sei se isto tem três. Bem, já estou encarregado de ser o porta-voz do que esta senhora aqui entregou. Isto refere-se a uma gazetilha de Henrique Vigário, que aqui foi citado, em 1953. O que Santarém tem cá. Santarém já tem que tirar os óculos. Santarém tem tudo. Tem cinemas e um escudo. Tem jardins, tem muito miradouros. Tem as corridas de touros, tem os recintos do fado. Tem as montas do Chiado. Tem o Arpaião dos Primeiros, tem a Bunda dos Bombeiros, tem bons cafés de luxo, tem os lagos de São Repuxo, tem um belo liceu novo, que vai ser aberto ao povo, tem o campo de Sá da Bandeira com as nuvens de poeira, tem quartéis para taratas, polícia a pesar batatas, tem bandeiras e emblemas e até tem 2 cinemas. Tem sopeiras com carritos para levar os pequenitos, tem a escola de regentes com fábrica de aguardentes, tem a Junta Nacional para a pinga nacional, tem carreiras para a estação, um dia sim, um dia não. Tem carreiras, tem grandes livrarias com leitões e melancias. Tem os bolos de Avavides, tem a mulher dos pedidos, tem também um presidente que anda sempre sorridente, tem janelas com canários, tem um reitor e 3 vigários, tem cavalos de cilha e manta ensinados pela anta, tem bombos e mangueiras para fogos em Valfigueiras, tem o mata retratista, o Martins excursionista, tem sopa para os pobres, tem levado muitos cobres, tem damas de pernas nuas e muito bicho das ruas, tem um grupo para as pegas, tem tudo, menos as regras. É como agora. Isto é piada porque eu tenho precisamente um artigo na calha para publicar, com o meu título é O que Santarém já não tem. Obrigado. Bem, o João Moreira está em forma, como podem verificar. Eu peço desculpa pela minha tosse, que interrompeu aqui as belas palavras do meu amigo Jerry Mendes e da sua emoção. Enfim, já que ninguém, tirando aqui a Dona Emília que chegou à frente, e nós gostaríamos de ouvir essas memórias, porque de certeza que há aqui tantas memórias na sala, eu aproveito para dizer a minha memória. Eu só quero dizer 2 pequenas coisas. A primeira é que eu conheci Celestino Graça. Já tenho a idade, posso dizer que eu conheci Celestino Graça. E recordo-me, para mim o Celestino Graça é aquela imagem ali do nosso retrato. Era um homem que não andava a 100 a hora, andava com todo o excesso de velocidade que fosse possível. E era muito amigo de um tio meu, de um tio materno, que vivia em Braga, era veterinário em Braga e que vinha muito à feira. Era cliente certo, tirava sempre uns dias para vir à feira, porque a feira era realmente um grande acontecimento naquela época. E então eu vivia ali na Rua de São Martinho, portanto perto do Terreirinho das Flores, era freguesa de Marvila nessa época, e na realidade, quando ele passava lá, eu vivia no resto de chão, assim como as janelinhas, era uma miúda para aí de uns 9, 10 anos, e então o nosso amigo Sr. Graça passava ali
em passo muito apressado, olhava para mim, sim, porque ele nem esperava a resposta, porque já estava... E dizia, então Cachopa, quando é que o teu tio vem cá? Portanto, e o João Moreira é a melhor testemunha, que sabe perfeitamente que aquilo que eu estou a dizer, sabe muito bem que o Sr. Celestino Graça era um amigo do meu tio, tal e qual como foi. Mas ele já nem esperava a resposta, porque já estava atrasado para ir para qualquer outro lado. Portanto, a minha memória dele é realmente de um homem que estava sempre atrasado para chegar a qualquer lado, mas que conseguia concretizar aquilo que imaginava fazer. Eu só quero dizer, na minha outra área, que já não é do conhecimento, mas até porque, e neste momento está entregue, só falta defender, eu fiz uma tese sobre a dinâmica cultural, tese de doutoramento, desta cidade, nos anos 30, 40 e 50, e é incontornável não falar de Celestino Graça, como é óbvio. E porque uma das coisas que se atribui muitas vezes, e o Lugero já falou disso, que é o aspecto político, tentar colar a imagem de Celestino Graça, muitas vezes ao Estado Novo, eu deixo-vos aqui um motivo de reflexão, que é um movimento que surge no final dos anos 40 em Santarém, que é um movimento cultural, que é uma tentativa das coletividades da cidade se unirem, não perdendo a sua identidade, cada qual mantém a sua, mas para conseguirem criar mais fundos ao nível, nomeadamente dos ministérios em Lisboa, formaram um grupo que se chamava o Grupo de Coordenação Cultural. Estávamos em 1946 e, em parte, também se estava naquele período pós-Segunda Guerra em que havia a esperança de uma abertura do regime político. Todas as coletividades da cidade, passando pela que elas têm mais conotação desportiva, como por exemplo a Associação de Futebol, a Sociedade Recreativa, o Orfeão, a Banda dos Bombeiros, as coletividades da Ribeira, que ao tempo eram várias, todas se organizaram neste projeto, que tinha um outro grande senhor da cidade como teórico, que era Manuel Gestal Machado, e todas elas passaram a desenvolver uma política cultural. O objetivo seria uma tal cultura popular que chegasse ao povo. E dinamizavam sessões com escritores, com artistas plásticos, com músicos. Tentou-se que as pessoas conhecessem outras companhias de teatro que vinham de Lisboa, que chegaram-se a comprar a geral para as pessoas com mais necessidade. Havia um objetivo que era criar um jardim de infância na cidade, porque tirando um projeto dos anos 40 era também uma coisa que não existia. Isto tudo só para enquadrar. Celestino Graça, obviamente, que aderiu imediatamente a este projeto. E é um dos ativistas de algumas conferências realizadas, nomeadamente é o apresentador de dois grandes escritores, à época, pouquíssimo ou nada, tal como hoje, ao regime, que é Alves Redol e Soeiro Pereira Gomes, que na altura eram personagens, obviamente. Aliás, Soeiro Pereira Gomes foi apresentado por Celestino Graça numa sessão realizada nos Cacheiros, alguns meses antes de ter passado à clandestinidade. Portanto, isto revela também Fernando Lopes Graça, mas enfim, estamos aqui a falar de personagens que nada tinham a ver e pelas quais, com o regime, e pelas quais Celestino Graça não teve medo nenhum. Não era fácil mesmo naquela época assumir que agora vou aqui apresentar alguém com tanta conotação política. Portanto, acho que isto talvez dê uma abertura de alguma justiça, mesmo a nível ideológico e político, que o Sr. Celestino Graça merece. Não vos quero incomodar mais. É sempre um prazer ter convosco. Passo aqui ao Sr. Diretor. Obrigada. Mais uma intervenção. Passávamos então a um pequeno delírio, um cafezinho para quem queira. Quem está lá mais atrás, se quiser vir ver o retrato, não teve oportunidade, o ângulo não é muito favorável, temos muito gosto de se dirigir. E pronto, mais uma vez obrigado. Marcamos então presença para o próximo dia 22 de fevereiro, com a homenagem que teremos de chegar ao retrato do seu professor Joaquim Veríssimo Celso. Muito obrigado, boa tarde.